Quinópsia é o termo que descreve a sensação melancólica e estranha que se sente em um lugar que normalmente está cheio de vida, mas agora está abandonado e silencioso. Você já esteve em algum lugar que parecia estranho, familiar, mas ao mesmo tempo vazio? Como se estivesse preso entre o que era e o que ainda vai ser? Talvez em algum momento, enquanto navegava pela internet, você já tenha se deparado com essas imagens. Corredores vazios, escolas abandonadas, escadas iluminadas por luz fluorescente, lugares estranhamente comuns. Ambiente pelo quais passamos todos os dias. No caminho para o trabalho, para a faculdade, para a escola. Mas que raramente paramos para realmente observar. E se por algum motivo, todas as pessoas desaparecessem de repente, e só restasse o silêncio, a luz fria e aquele vazio que parece te encarar de volta. Hoje, vamos explorar esses espaços que existem entre um momento e outro, onde o tempo parece hesitar e o mundo por um instante esquece de seguir em frente. Talvez o mais curioso sobre esses lugares vazios seja o fato de que, mesmo assustadores à primeira vista, eles também são extremamente confortáveis. Talvez porque, assim como eles, a gente também vive num outro lugar, nem lá nem cá. E quando nos deparamos com essas imagens, é como se algo dentro da gente respondesse: eu já estive aqui, mesmo sem lembrar quando, mas como. Esses espaços nos acolhem, porque eles não pedem nada, não exigem presença, nem performance, só existem. E às vezes, tudo que a gente precisa é de um lugar onde o mundo para de girar por um momento. Liminal Spaces, ou espaços liminares, são lugares de transição, ambientes que existem entre um ponto e outro, como um corredor entre salas, um estacionamento vazio à noite, um hotel em reforma. São espaços que, por natureza, não foram feitos para serem habitados, apenas atravessados. O termo liminal vem do latim limen, que significa limiar, o ponto exato entre dois estados. E é exatamente isso que esses lugares representam, o meio do caminho, o que está entre o que foi e o que ainda não é. Mas o que acontece quando esses espaços, que deveriam ser temporários, se tornam permanentes? Quando ninguém aparece para atravessá-los, eles se transformam, ganham uma hora estranha, silenciosa, quase fora do tempo. E é aí que eles começam a mexer com a gente. E não são apenas lugares físicos, são sentimentos, estados mentais, reflexos de transições internas que vivemos todos os dias. Talvez seja justamente por isso que esses espaços nos tocam tão fundo. Porque não são apenas corredores ou salas vazias. São reflexo de algo que carregam dentro da gente. Um lugar interno, silencioso, pensa entre o que fomos e o que ainda não sabemos se vamos ser. E é aí que surge a pergunta. É estranho pensar que um corredor vazio, uma sala de espera abandonada ou um parque deserto possa trazer alguma sensação de conforto. Mas a verdade é que esses espaços, por mais solitários que pareçam, nos acolhem de um jeito que o mundo real nem sempre consegue. Vivemos cercados de vozes, notificações, cobranças. É como se tudo ao nosso redor pedisse algo de nós o tempo inteiro. Estar presente, ser produtivo, estar bem, responder e até sorrir. Mas um espaço liminal não pede nada. Ele simplesmente existe. E nessa existência silenciosa, ele nos oferece um abrigo, um lugar onde não precisamos ser nada além do que somos naquele momento. Cansados, confusos, incompletos. Talvez a gente se sinta bem nesses espaços porque eles refletem exatamente o que sentimos por dentro. Um certo vazio, mas um vazio calmo. Um lugar onde o tempo desacelera e até onde a solidão parece mais leve. É como se por algum instante o mundo esquecesse da gente. E ao invés de ser algo ruim, isso finalmente trouxesse paz. Porque mais do que observar, a experiência de um espaço liminar é algo interno, intuitivo e pessoal. E é por isso que agora eu quero te fazer uma pergunta. Agora, observe essa imagem e me diga o que você sente. Não é uma pergunta fácil, e na verdade, talvez nem exista uma resposta certa. Algumas pessoas descrevem nostalgia, outras ansiedade. Há quem sinta paz e há quem sinta medo, mas quase todo mundo sente algo. Pesquisas em psicologia e neurociência mostram que lugares vazios ativam áreas diferentes do nosso cérebro. Espaços com sinais de abandono ou transição nos forçam a buscar o sentido, a tentar lembrar, preencher, interpretar. É como se, nesses lugares onde nada acontece, o silêncio chamasse nossa atenção
para o que está acontecendo aqui dentro. Mas será que a gente sente algo por conta do espaço? Ou será que é o espaço que reflete algo que já existe dentro de nós o tempo todo? Eu não vou te responder isso agora, porque no fundo, essa resposta talvez só você possa dar. Então guarde essa pergunta com você até o fim. Em 2019, uma simples imagem postada num fórum da internet deu origem a um dos fenômenos mais marcantes da cultura digital recente: as backrooms. Uma sala mal iluminada, com carpete manchado, paredes amarelas e um zumbido constante de lâmpadas fluorescentes, sem janelas, sem portas visíveis, sem fim. A imagem foi descrita como um lugar onde você cai quando a realidade falha, um espaço esquecido pela lógica, onde você está preso, para sempre. As backrooms são o extremo do espaço liminar, um lugar que não deveria ser habitado, mas que se torna o novo normal. Um pesadelo feito de repetição, silêncio e ausência. E por mais assustadoras que pareçam, elas são populares porque refletem algo muito real. O medo de estar preso em um ciclo, sem saída, de viver em espaços que não acolhem, apenas existem, de sentir que o tempo passa, mas a gente não vai a lugar nenhum. Um espelho de como nos sentimos quando a vida perde sentido. Monótona, sem rostos, sem rumo. E talvez o mais assustador seja perceber o quanto eles se parecem com lugares que já conhecemos. A solidão é um sentimento universal, mas nos últimos anos, ela deixou de ser apenas um estado emocional e se tornou um problema de saúde pública. Segundo os dados da campanha End Loneliness, mais de 9 milhões de pessoas no Reino Unido relatam sentir solidão com frequência ou sempre, e esse número cresce em todo o mundo. O impacto da solidão crônica no corpo é comparável ao de fumar 15 cigarros por dia. Ela aumenta os riscos de depressão, ansiedade, doenças cardíacas, mas a mais cruel é que quase ninguém percebe. Porque essa é uma solidão que não faz barulho. Ela se esconde no meio da rotina, dos sorrisos forçados, das conversas rápidas e talvez dos espaços liminais. Nos afetam tanto justamente por isso. Eles não gritam, não imploram atenção, apenas existem, como muitos de nós. Eles nos mostram que o vazio também é um lugar, que o silêncio também comunica, e que estar cercado de paredes ou de pessoas não muda o que está acontecendo por dentro. No fundo, eles ecoam o que há muito tempo tentamos esconder, essa ausência invisível que carregamos no peito. Mudamos, crescemos, esquecemos. Mas alguns lugares simplesmente não seguem com a gente. Eles ficam ali, intactos, esperando algo que nunca mais vai voltar. Esses espaços são um limbo. Não estão mais no presente, mas também não pertencem ao passado. São como sonhos inacabados, como páginas em branco entre dois capítulos da nossa história. Eles não se movem, não envelhecem, estão presos no tempo, ou talvez até fora dele. Enquanto o mundo muda lá fora, eles resistem, como se recusassem a aceitar que as pessoas se foram, que as vozes sumiram, que a infância passou. E quando a gente passa por eles, algo dentro da gente reconhece esse silêncio. Talvez porque, em algum nível, parte de nós também vive nesse limbo, suspenso entre memórias que não queremos largar, e o presente que insiste em nos arrastar. O espaço liminal não é só um lugar físico, ele é um estado, um eco, uma espera. Talvez seja por isso que às vezes dói e às vezes conforta. Espaços liminares nos tocam de uma forma difícil de explicar, e talvez um dos motivos seja o elo silencioso que eles compartilham com a nostalgia. Quando olhamos para um corredor vazio de escola, um parquinho abandonado ou até mesmo uma escada mal iluminada de um prédio antigo, muitas vezes o que sentimos não é medo, mas uma saudade. Mas saudades do que exatamente? É como se esses espaços falassem com uma parte da nossa memória que não está totalmente acessível, como se estivessem conectados a um tempo em que éramos menores, mais vulneráveis, mais imaginativos, ou até mesmo mais felizes. Um espaço liminar pode nos transportar imediatamente para um momento que não sabemos nomear, mas que sentimos com força. E essa sensação não está apenas no mundo físico, ela vive também nos jogos que marcaram a nossa infância. Quem nunca ficou parado por um momento num corredor silencioso em Half-Life, ou explorou aqueles mapas vazios e repetitivos do Counter-Strike, onde o som distante dos passos e o eco das paredes criavam uma atmosfera quase fantasmagórica? No Mario 64, quantas vezes nos sentimos sozinhos dentro do castelo, percorrendo corredores em silêncio até pularmos dentro de um quadro? Esses passos são liminares porque estão no meio de um caminho, entre o que passou e o que está por vir, entre uma fase e outra, entre a ação e a calmaria. Eles criam pausas,
E nelas, memórias se formam. Jogos com engine source, como Garry's Mod, são ícones da estética liminal. Mapas como GM Flatgrass ou GM Construct, por mais simples que pareçam, evocam essa sensação de existência suspensa. Um mundo sem contexto, sem pressa, sem fim, só você e o ambiente. Essas paisagens digitais funcionam quase como uns sonhos incompletos. Lembramos deles com carinho, mas também com um aperto no peito, porque representam algo que passou, uma versão de nós mesmos. Quando revisitamos esses lugares, mesmo que em fotos ou jogos antigos, não estamos lembrando, estamos sentindo. E talvez por trás de toda a sensação exista mais do que só saudade. Existe um olhar estético, um jeito novo de enxergar o que antes passava despercebido. O que começou como incômodo, aquele aperto estranho ao ver um corredor vazio, ou uma piscina deserta, se transformou com o tempo em uma estética amplamente consumida e recriada. Artistas, fotógrafos e cineastas começaram a enxergar os espaços liminais como portais para sentimentos humanos profundos. Solidão, a memória, esquecimento. Plataformas como Pinterest, Tumblr, YouTube e TikTok estão repletas dessas imagens, outras captadas por pessoas comuns em lugares esquecidos, todas transmitindo algo difícil de colocar em palavras. Mas o que representa o estranho familiar, essa estética nos convida a refletir, nos questionar. Por que algo tão simples pode nos atingir tão fundo? E talvez seja justamente isso que define a arte. Porque, por mais que tentamos explicar, a verdade é que esses espaços não precisam de explicação. Então, depois de tudo isso, eu te pergunto mais uma vez. Talvez você tenha chegado até aqui esperando uma resposta clara, mas a verdade é que não existe uma só resposta. O que você sente ao olhar para esses espaços é único. É feito de memórias, de silêncios, de histórias que só você viveu. Para alguns, os espaços liminais trazem um desconforto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Para outros, eles oferecem um estranho consolo, como se dissessem, você não está sozinho no vazio. E é isso que torna esses lugares tão fascinantes. Eles não são apenas paredes, corredores e portas fechadas. Eles são espelhos, refletem o que carregamos dentro de nós. A solidão, a saudade, a esperança, o medo. Então, se você chegou até aqui se perguntando o que sente, talvez tenha percebido que a resposta não precisa ser dita em voz alta. Afinal, ela já está aí, silenciosa, dentro de você. E é nesse instante, nesse silêncio, que os espaços liminares cumprem seu propósito. Eles nos lembram que o vazio também é uma parte de quem somos. Talvez os espaços liminares nunca tenham sido apenas lugares. Talvez sejam um reflexo do tempo que já passou, de memórias que ainda sussurram em silêncio, de sentimentos que não sabemos nomear. Eles existem no intervalo entre a lembrança e o esquecimento, entre a partida e a chegada, entre o que fomos e o que um dia seremos. É por isso que nos tocam tanto, porque no fundo, todos nós também somos espaços de passagem. Carregamos em nós portas que se fecharam, corredores que já percorremos, janelas que nunca mais se abriram. E quando paramos diante daquele vazio, algo dentro de nós reconhece que a ausência também pode ser cheia de memórias, de saudade, de tudo aquilo que não volta mais. Então, se um dia você cruzar por um espaço assim, não fuja do silêncio. Sinta, porque talvez, no fundo, o vazio não seja o fim, mas é o lugar onde a gente finalmente se encontra.